Olá, gente! Hoje eu estou de volta com mais uma resenha inédita aqui no canal. Hoje para trazer uma escritora que, ainda que tenha ganhado o Prêmio Nobel de Literatura em 2013, ela ainda eu sinto que é pouco lida no Brasil. Eu recebo muito poucas mensagens solicitando resenhas dela e desde de que saiu o Nobel dela, vários livros têm sido publicados. Eu tenho mantido essa escritora no meu radar, mas nunca tinha tido a oportunidade realmente de ler, até que recebi esse convite da editora Biblioteca Azul, que publica a obra dela aqui no Brasil, para ler e resenhar este que é o mais recente livro dessa escritora a ser publicado aqui no Brasil. O nome dela é Alice Munro e este livro de que eu estou falando se chama Vidas de Meninas e Mulheres, que ainda que esteja sendo publicado no Brasil agora, e pelo que eu consegui rastrear na internet é a primeira vez que este livro chega no mercado brasileiro, ainda assim este é um dos primeiros livros que essa escritora escreveu. A primeira publicação foi em 1971, quando ela tinha mais ou menos 40 anos de idade e ainda surgia como um nome novo no cenário da literatura em língua inglesa, mas já causava muito espanto, muita admiração. Admiração essa que só viriam a aumentar nas décadas seguintes, quando Alice Munro continuou escrevendo histórias, principalmente focada no seu gênero, que era a sua especialidade, que é o das histórias curtas, os contos. Ela sempre conseguiu condensar um número imenso de sentimentos e emoções em histórias curtas, e ela chegou a ser comparada com grandes mestres da história curta como Anton Chekhov, por exemplo, escritor russo que escrevia da virada do século XIX para o XX e é considerado assim o padrão ouro em termos de narrativa curta na literatura ocidental. Não é pouca coisa, definitivamente não é pouca coisa ser considerada tão boa quanto o Chekhov na narrativa curta, e é exatamente essa comparação que eu sempre escuto falar a respeito desta mulher, que nos deixou, faleceu aos 92 anos de idade, viveu uma longa vida em 2024, ou seja, uma morte recente, agora em maio. E ato contínuo, depois, semanas depois do falecimento de Alice Munro, prestigiadíssima, consagradíssima no panteão das grandes escritoras em língua inglesa, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, logo depois da morte dela vem a bomba. Uma de suas filhas, chamada Andrea, que hoje em dia está na casa dos 60 anos de idade, vem a público para fazer uma revelação muito desconfortável a respeito da biografia da escritora, da história familiar dela. Essa é uma história pesada, então eu já advirto, temas sensíveis virão nos próximos minutos. É o seguinte, a filha dela, Andrea, que hoje tem 60 anos, revelou ao público que quando ela tinha 9 anos de idade, na década de 70, pouco tempo depois, inclusive, da publicação desse livro, ela, a filha, que então tinha 9 anos de idade, começou a ser assediada sexualmente pelo padrasto, o segundo marido de Alice Munro, que tinha se divorciado do primeiro marido, o pai dessa filha, e se casado novamente, apaixonadíssima, e aconteceu com ela, o que infelizmente acontece algumas vezes, que é o assédio do padrasto com a sua enteada, que ainda era criança, tinha 9 anos. E esse assédio sexual continuou por mais algum tempo, e aparentemente sumiu, desapareceu. O cara perdeu o interesse depois que ela deixou de ser criança e começou a ganhar traços de adolescente, de mocinha, mas o trauma ficou. Essa filha, Andrea, afirma que passou a sofrer com consequências desse trauma, consequências psicológicas, físicas, com os quais ela tem que lidar até os dias de hoje. Primeiro, ela contou pro pai, olha que absurdo, como é que é a história do abuso, Primeiro, ela, criança, contou pro pai, o pai que tinha se separado, o primeiro marido da autora. E o pai não fez nada. Ela contou pro pai, contou pra nova esposa do pai, e ambos não fizeram nada. Nem sequer contaram pra mãe. E ela só teve coragem de contar pra mãe já nos anos 90, mais de 15 anos depois dos fatos, quando ela já era adulta, já tinha saído de casa. E ela teve coragem, então, de contar pra mãe, que reagiu de uma maneira ruim. Como que ela reagiu? Ela reagiu como se ela tivesse descoberto uma infidelidade do marido. Ela ficou em choque, não, segundo a filha, tá?
não porque o marido tinha abusado da própria filha, mas porque ele teria cometido uma traição, um adultério. Enfim, ficou chocada, se separou por alguns meses e depois fez o que outras mulheres que sofrem traições às vezes fazem. Perdoou o marido e voltou a viver com ele. Como se fosse algo que pudesse ser perdoado. A filha nunca aceitou isso, cortou relações com a mãe. A gente tá sempre falando aqui de uma autora que já era consagrada, que já gozava de muito prestígio. Prestígio esse que só aumentaria depois de 2013 com o Prêmio Nobel de Literatura. Ela diz que tem provas e que inclusive levou o caso à polícia e tudo correu em segredo, mas o tal do padrasto, né, já então o senhor confessou e foi até inclusive condenado pelo assédio, só que aí ele já estava muito velho e teve uma pena curtíssima e tal, mas quer dizer, não é uma coisa que ela inventou, ela tem provas e o próprio abusador dela, hoje falecido, confessou ter cometido esses abusos e foi condenado por isso. Então, é verdade, são fatos. Mas ela nunca, a filha, quis revelar esse caso a público enquanto a mãe era viva. Porque ela sentia... Bom, sabe-se lá o que ela sentia, o que passava, né, na cabeça dela. Mas ela preferiu só trazer isso a público depois da morte da mãe. E nem eu, nem você somos capazes de julgar por que ela fez isso, se era o melhor a fazer ou não. Mas o ponto é que isso causou um grande espanto para todos os fãs de Alice Munro, porque ela sempre foi muito admirada pela sensibilidade com que ela retrata nos seus contos a condição feminina, as relações entre mulheres, amigas, mães e filhas. É sempre muito chocante quando a gente descobre que os artistas, né, os escritores, as pessoas que a gente admira, são pessoas falhas, vivendo os seus turbilhões de sentimentos. A Alice Munro, ainda segundo a filha, e veja bem, ela não está mais viva para dar o seu lado, a sua versão da história, ela teria dito para a filha que perdoou o marido porque ela gostava demais dele. E ela perdoou. Ela perdoou porque amava muito aquele marido e superou aquilo. Então veja, casos complicados, casos de família tensos, mas eu acho que tudo isso é muito valioso e eu fiz questão de contar essa história para vocês que talvez que estão me assistindo nem conheçam essa autora. Eu fiz questão de contar essa história para vocês porque eu quero que tudo isso esteja em jogo quando a gente vai conhecer um trabalho de um escritor. Às vezes a gente cria as ilusões de que uma pessoa condecorada, uma pessoa que produz arte de boa qualidade, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser incapaz de errar, ela tem que ser um exemplo em todos os campos das suas vidas, e não percebemos que é justamente as imperfeições, os desvios, as dúvidas, as decisões que esses escritores tomam e que geram consequências para eles, às vezes remorso, às vezes dúvidas, são justamente essas riquezas que acontecem na vida desses seres humanos que servem de matéria-prima para que eles escrevam histórias tão belas, histórias que ressoam como verdadeiras. Não porque passam mensagens moralizantes de como viver bem, como viver melhor, mas porque retratam seres humanos de verdade, que sofrem com questões verdadeiras e que não são perfeitos. E foi tudo isso que eu senti lendo este livro. Um livro belíssimo, que foge um pouquinho, mas nem tanto, do estilo de Alice Munro, né? Porque, como eu falei, ela é especialista no conto, na narrativa curta, mas este livro costuma ser categorizado como um romance, uma narrativa longa, o único que ela escreveu durante a vida. Só que aí você vai ler e você percebe que é um romance que quer ser conto, porque ele só pode ser chamado de romance porque todos os capítulos falam dos mesmos personagens, tem a mesma protagonista, que é uma menina chamada Del, já vou falar sobre ela, e vivendo a sua vida, crescendo, né? É uma história de formação, né? Um coming of age. Então, é uma menina de 12 anos, né? Entrando na adolescência. E é um romance porque
tem sempre os mesmos personagens, mas cada um dos capítulos poderia ser lido como um conto independente. Ele tem uma estrutura em si, ele é desmontável, você pode ler em qualquer ordem, inclusive é comum que os capítulos apresentem os mesmos personagens como se você estivesse conhecendo eles pela primeira vez. Então, você lê no primeiro capítulo, fulana de tal que era minha vizinha, aí no próximo, e aí fulana de tal que morava na casa ao lado era minha vizinha, entendeu? Sempre apresenta como se você estivesse lendo e ouvindo falar daquela fulana de tal pela primeira vez. Então eu acho que mesmo fazendo romance, ela quis fazer o que ela gosta de fazer, que são contos. Cada um dos capítulos mostra episódios da vida de uma menina que está crescendo. E esta menina nasceu na mesma época que a autora, mais ou menos na mesma região, lá no Canadá. Vive uma realidade de uma infância ali durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, ela viveu a guerra porque o Canadá mandou muitos soldados, muitos canadenses morreram também na Segunda Guerra Mundial. É uma menina que cresceu, passou a adolescência nos anos 40, no pós-guerra, num ambiente rural, muito religioso e muito machista, moralista, muito misógino, é melhor dizer. Que é a realidade desta personagem muito parecida com a própria vida de Alice Munro. Então a gente pode dizer que este é o livro que conta a história da vida dela. E ela afirma que o romance é autobiográfico, tá? Que o romance é autobiográfico na forma, conta as coisas como foram na juventude dela, mas os personagens são inventados. Não pense que cada um desses personagens aqui, a mãe, os amigos, tudo eram iguaizinhos, não. Ela só usou um pouquinho a vida dela como exemplo, mas criando personagens. É o que hoje em dia a gente chama de autoficção. Hoje tá na moda, né, autoficção. Inclusive tem uma outra escritora que também venceu o Nobel de Literatura recentemente, que é a francesa Annie Ernaux, que, né, é o suprassumo da autoficção, essa arte de transformar a própria vida em matéria para literatura de ficção. Só que a Alice fez isso nos anos 70, né? Mais de 50 anos antes desse termo autoficção entrar na moda. Mas enfim, lendo as histórias desta menina que se espelham na vida dela, a gente vê que ela é, em alguns aspectos, gostável, em outros não. Ela é às vezes egoísta, às vezes admirável. Ela é muito inteligente, curiosa, leitora, uma pessoa que tem uma sede de conhecimento da vida, mas ela tem aquela coisa insuportável dos adolescentes, né? Ela tem vergonha da mãe. A mãe é uma pessoa tão legal, é uma mulher à frente do seu tempo, tão curiosa quanto ela, só que não teve oportunidade de estudar, então fazia o que podia para aprender com os poucos recursos que ela tinha ali na vida do interior, e a filha morria de vergonha dela, porque a mãe fazia ela passar tanto constrangimento e tal. Então ela tem aquelas coisinhas detestáveis dos adolescentes, e ela também tem coisas admiráveis. Ela toma algumas decisões altruístas, de grande compaixão pelos outros, e outras extremamente egoístas, extremamente indiferentes aos sentimentos das pessoas. Se foi mesmo inspirada na vida de Alice Munro, a gente pode compreender que não é fácil a gente exigir de uma mulher que nasceu dos anos 30, num ambiente religioso, moralista, machista. Não é fácil exigir que uma mulher que passou pelo que ela passou tenha a mentalidade que nós temos hoje, no século XXI, a respeito dessa questão, né, do assédio, do abuso sexual, do que fazer, do que não fazer, do que é uma conduta aceitável, do que não é. É uma mulher de outra geração. E não é uma mulher que pode ser colocada ali na categoria de santa. Ela tem as suas falhas, tem as suas dificuldades, está tentando navegar pela correnteza da vida, dando as melhores braçadas que ela pode, mas às vezes, né, a correnteza é muito forte e você vai só flutuando, se deixando levar, tentando não se esborrachar ali no primeiro rochedo. É isso, não é uma mulher perfeita, é isso que eu quero dizer. Não é uma mulher perfeita, é uma mulher cheia de defeitos. E a personagem principal dela, essa menina que tá crescendo, que tá descobrindo o sexo numa época em que, meu Deus do céu, pavoroso o acesso que elas tinham à informação sobre sexualidade e vida amorosa naquela época.
É uma menina que está tentando descobrir a própria fé num ambiente tão religioso que ela vive, com tantas opções de igrejas para você frequentar. Ela tem dificuldade de encontrar a própria fé e está tentando descobrir a presença de Deus, a intervenção de Deus nas pequenas coisas da vida. E tá fazendo reflexões filosóficas profundas, interessantíssimas. Tudo isso é belíssimo de ler. Ela escreve muito bem. Cada um dos episódios é muito tocante. Tem uma sensibilidade maravilhosa para falar dos parentes, das tias fofoqueiras e maledicentes, para falar dessa mãe que ela tem, uma mulher admirável, para falar da melhor amiga, para falar do irmão, do pai, das pessoas ao seu redor. É uma sensibilidade muito grande, um bom humor também, que tornam essa leitura muito gostosa. Foi a minha primeira leitura de Alice Munro. Eu mal tinha terminado de ler e falando, nossa, que escritora interessante, quero ler tudo sobre ela, e pronto, dei uma simples pesquisa no Google e já descobri todos esses bastidores sobre a vida familiar dela que saíram nos jornais depois dessa denúncia terrível da filha. Até que ponto que a gente pode separar a vida de uma escritora da sua obra? Às vezes é possível fazer uma linha que separa claramente, às vezes não é. E esse eu acho que é um dos casos, porque ela transformou a vida dela em matéria-prima para sua literatura. Então eu acho que o melhor que a gente pode fazer é aceitar que as pessoas não são perfeitas mesmo, e que pelo menos ela está tentando fazer o seu melhor. E tentando fazer o seu melhor, ela produziu literatura de primeira qualidade. Conheça, então, a obra dela. Eu tenho um outro livro aqui, esse outro aqui, A Fugitiva, que também foi publicado pela editora Biblioteca Azul, que eu acho que eu vou ler agora que terminei de ler o meu primeiro. Esse daqui, dizem, é mais famoso, mais conhecido ainda. E é uma coletânea de contos independentes. Tá aqui, se você tiver curiosidade, eu vou deixar o link para comprar aqui embaixo na Amazon e na estante virtual. Se você já leu alguma coisa da Alice Munro e quiser me contar o que você achou, coloca aqui embaixo no campo dos comentários. Muito obrigada, apoiadores e apoiadoras, por me ajudarem a tocar adiante este projeto. Conheça a minha campanha lá no apoia.c/ler antes de morrer. Se você se tornar apoiador, você recebe recompensas e você me ajuda a continuar com esse projeto por mais muitos e muitos anos. Um beijo grande, nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!